O que é o ensino progressista? Quais as suas fundamentações teóricas e filosóficas? E no que o progressismo acredita e defende? Que possamos recorrer à palavra de Deus para combater estas heresias no tempo do fim, tempo trabalhosos. Pois o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4 e o verso 6. Veremos neste estudo da lição 3 os perigos do ensino progressista, a fé cristã bíblica. A estrutura progressista e os seus desdobramentos perpassam pelo liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, teologia feminista, teologia negra, teologia queer, entre outras. O propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã e implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Entretanto, a palavra de Deus nos exorta, dizendo: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. Batalham pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, confiada ao povo santo, pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas, versos 3 e verso 4. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula EBD, prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, neste terceiro trimestre de 2023, com essa temática: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Comentarista, pastor Douglas Batista. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, professor EBD e membro na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nesta feita, estamos na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Lição para o dia 16 de julho de 2023. O texto áureo nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3 e 1. A verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe que fundamenta a lição está em 2 Timóteo 3, 1 ao 9, que nos diz: saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos e serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim.
entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. 2 Timóteo 3, 1 ao 9, na nova versão transformadora NVT. Os objetivos da lição: primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Na introdução, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã. Isso por dentro da igreja, para minar e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes das causas sociais pluralistas. A visão e métodos progressistas enfraquece a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural, os milagres bíblicos e atuais, é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Um dos objetivos do ensino progressista resulta na descaracterização do cristianismo bíblico, com adaptações, inovações de cunho pluralista, com pano de fundo nas demandas sociais. Percebe-se a ação do espírito da Babilônia para distorcer o verdadeiro ensinamento bíblico, teológico, pentecostal, a doutrina genuína da palavra de Deus. Aleluia! A palavra-chave da lição 3 é progressismo. De acordo com o pastor Douglas Batista, o progressismo é um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos, baseado na ideia de que o progresso é fundamental para aprimorar o ser humano. Bobbio, em sua citação, enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social que uma sociedade caminha. Essa ideia progressista é oriunda dos filósofos franceses lá do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, isto é, sem Deus. Nessa premissa, os teólogos subsequentes passaram a pregar um progressismo científico de Augusto Comte, o progressismo econômico de Karl Marx, o progressismo biológico de Charles Darwin, entre outros. Nesse arcabouço do progressismo inclui ideias ateístas e racionalistas exacerbadas que rejeitam completamente a religião tradicional, em que questionam a divindade, repudiam os valores religiosos, tais como a cultura judaico-cristã, a doutrina bíblica, a moral e os costumes cristãos. A palavra de Deus nos alerta em 2 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que controla. Que Deus nos guarde e nos livre dessa ação do espírito da Babilônia.
Primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Primeiro ponto, a deterioração moral. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, conforme a leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 2 ao 4. O apóstolo Paulo, ele apresenta uma lista de 18 repugnantes pecados praticados pela sociedade a fim de demonstrar a escalada de deterioração da humanidade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceitam norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já estamos vivendo estes últimos dias. E Pedro nos exorta à santidade, conforme o texto de 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16, bem como os versos 23 e 25, que diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Glória a Deus. Em continuação, no primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Ponto 2, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para cultura, inovações litúrgicas ou entretenimento, e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, segundo Timóteo 3 e 4. A vida em igreja fica desprovida do poder, da unção, da glória de Deus, do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versos 2 e 3. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo e capaz de constranger a consciência dos pecadores, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. E o apóstolo Paulo, ele salienta sobre esse fundamento da ortodoxia bíblica, e estes marcos não podem ser removidos. Em 1 Coríntios 3 e 11 nos diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceiro ponto desse primeiro tópico, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e o coração e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo
não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, entre outros. A rebeldia é a ausência de uma genuína conversão que os impedem de alcançar o conhecimento da verdade, conforme 2 Timóteo 3:7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, 2 Timóteo 3:8. E nessa advertência contra os falsos mestres, Paulo compara a rebeldia dos hereges com a resistência que Janes e Jambres fizeram a Moisés, sendo estes dois irmãos, magos de Faraó, que se opuseram a Moisés em seus feitos e magias, conforme Êxodo 7:11, sendo falsos mestres, provocando a rebelião, utilizaram de mitos judaicos, falsos sinais e milagres, artimanhas satânicas de persuasão contra as verdades propostas por Moisés para a libertação do cativeiro egípcio. Que Deus nos guarde e nos livre dessa descaracterização do cristianismo, mas que mantenhamos a nossa fé viva na palavra de Deus, resistindo toda a ação do espírito da Babilônia. Tópico 2. As teorias progressistas. Primeiro ponto, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. A sua principal característica é o repúdio à inspiração, à inerrância da Bíblia Sagrada, segundo Timóteo 3:16. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Esse ensino produz pessoas egocêntricas, retira a convicção do pecado. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas, dos valores cristãos, conforme Filipenses 3:18-19 e 2 de Pedro 2:19. O parâmetro progressista é de desprezo ou de reinterpretação da Bíblia para satisfazer, para adequar a concupiscência humana dos olhos, da carne, conforme 2 Timóteo 3:4-3. Propaga-se um evangelho à salvação do homem que ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Gálatas 1:7-10. Todavia, ratificamos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada. 2 Timóteo 3:16. Glória a Deus. Segundo ponto das teorias progressistas, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, na visão deles, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo nem sobre a vida humana. Afirma-se de que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita o conceito de presciência em que Deus sabe de todas as coisas antecipadas e os demais atributos de Deus. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história no contexto de Gênesis 3:8-19. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação
divina, anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Em refutação a essa teoria progressista do teísmo aberto, a nossa declaração de fé professa: o conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas, nos céus e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão, que seriam por toda a eternidade, seja passada e presente. Nosso Deus, Ele é soberano, está no controle. Isaías 46:10 nos diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho, o meu propósito permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Ponto 3. A teoria da demitologização. Demitologização é conhecida tentativa hermenêutica de analisar o significado real da linguagem mitológica usada na Bíblia, em especial no Novo Testamento. A demitologização foi um ponto central da obra do teólogo alemão Rodolfo Karl Bultmann. Em 1958, Rodolfo Bultmann propôs um programa de demitologização ou desmistificação dos textos bíblicos. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo no contexto escatológico são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a estes disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo, conforme a 2 Pedro 2:21, que nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ainda nesse tópico 2, as teorias progressistas, em geral, os ditos cristãos modernos progressistas, repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada, infalível. Falam da irrelevância da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e defendem o teísmo aberto, um Deus limitado. São indiferentes aos ensinos do pecado original, pessoal e à salvação pela graça. Repudiam o nascimento virginal de Cristo Jesus, seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz, e a sua ressurreição corporal. Rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino. São críticos das igrejas e suas liturgias pentecostais. São indiferentes, incrédulos e abandonaram quaisquer
crença escatológica da segunda vinda de Cristo. Esses ditos cristãos progressistas não estão questionando questões secundárias ou não essenciais à fé. Eles romperam, apostataram com aquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os fiéis. A fé comum a cristãos católicos, protestantes, pentecostais. A ruptura com a tradição cristã tornou mais ampla e revolucionária na mentalidade destes progressistas. Esses ditos cristãos progressistas tornam absoluto toda a agenda atrelada aos anseios hemogênicos da esquerda e extrema esquerda, defendendo ferrenhamente comportamentos pecaminosos, conforme a Bíblia nos orienta. De mão dada com o espírito da Babilônia, prostitui a fé cristã, conforme o contexto de Apocalipse capítulo 17, e defendem estes progressistas, ditos cristãos progressistas, defendem a união homoafetiva, a redefinição do conceito de família, defendem a defesa do aborto, a liberação das drogas, o antissemitismo e o antisionismo, bem como Israel como Estado terrorista. Eles defendem a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor, oprimido e vítima, no viés da teologia do pecado social. Eles defendem uma política identitária que divide a sociedade sem nenhum interesse em reconciliação. Defendem a satanização dos opressores e imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas de categorias a que pertencem. E defende que aqueles que não concordem com as ideias progressistas são fascistas, homofóbicos, racistas, misóginos. E por fim, eles têm a fé de que o Estado controlador, sob o domínio do partido, pode moldar e controlar a sociedade civil, levando a um milênio secularizado. Este é todo o evangelho social, pluralista, inclusivo e liberal que os ditos cristãos progressistas têm a oferecer. O apóstolo Paulo, ele pontua em Romanos 1, capítulo 1, versos 21 ao 25, dizendo: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e um coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, e tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus por incorruptível, por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Que Deus nos guarde em relação aos perigos do ensino progressista e essas teorias progressistas, que resistiremos com fé e na palavra toda a ação do espírito da Babilônia. Vamos ao último tópico desta lição. Tópico 3, refutando o ensino progressista. Primeiro ponto, como fazer isto? Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária
e inerrante da palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17, e validar o princípio da sola escritura, instituído na Reforma Protestante, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível, autoridade final, fé e prática. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Apocalipse 22, 18 e 19 nos diz: e todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifique. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Glória a Deus. Ponto 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora a um mandato educacional, a incumbência é tanto da formação quanto da transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo, combater essas ideologias progressistas e ensinar a doutrina bíblica. Em vista disso, Paulo exorta que é necessário a dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, a formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica. Efésios 4:16. Por fim, refutando todo o ensino progressista, ponto 3, enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica, o aprendizado das escrituras cristãs precisam estar atrelada a uma vida de santidade. O verbo santificar significa separar, purificar, consagrar. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo, é manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, 1 ao 2. E a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe a novidade de vida, e só estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está atribuída à obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Glória a Deus. Conclusão: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder na vida diária do crente salvo. O apóstolo Paulo fala do evangelho de poder em 1 Coríntios 2, 4 e 5. E ele diz: a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até o final desta pré-aula EBD
prática e objetiva. E no mais, que o Senhor continua te abençoando, você como cidadão, sua família, seus anseios e projetos, e te livrando de todo o contexto progressista que venha minar e deturpar a nossa fé em Cristo Jesus. Uma abençoada escola bíblica dominical aí na igreja, e que Deus continue abençoando seu pastor, coordenadores, superintendentes e professores EBD. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.